Bom, dito isto, foi um parênteses para entrarmos então no momento da mesa redonda, que terá, enfim, tivemos ontem duas excelentes comunicações com a Susana Feitor e com o Fernando Pimenta, para além naturalmente da colaboração e do envio de uma mensagem pela Maria Carlos Santos. Hoje temos três atletas, o David Rosa do ciclismo, João Rodrigues da vela e Pedro Dias do judo. Eu não tenho a certeza de que já tenham entrado todos três, já vou verificar. De qualquer forma, eu passo desde já a palavra ao professor Luís Murta, do Instituto Politécnico de Beja, que vai fazer a moderação desta mesa redonda. Boa tarde, professor Luís Murta. Seja bem-vindo, enfim, já cá estava, mas é um gosto. Vejo também que o João também já entrou. Vou só à procura do David, que eu não sei se já está por aí ou não. Está aqui, muito bem. Desculpa, David, ainda não tinha visto. Ok, perfeito. Professor Luís Murta, tenha a bondade. Muito boa tarde a todos. Cumprimento então a Academia Olímpica e o Comitê Olímpico e todos os presentes, as excelentes comunicações que ontem e hoje nos apresentaram os diferentes preletores, os diferentes comunicantes e obviamente também os atletas que ontem nos presentearam com as suas intervenções e muito especialmente os atletas que hoje eu tenho a honra de aqui moderar a sua comunicação, que certamente será essa o componente fundamental desta mesa redonda. Obviamente agradeço também o convite que a Academia Olímpica fez à nossa instituição para colaborando podermos desenvolver esta atividade, esta sessão anual, e que com muita pena de todos, obviamente neste regime à distância, mas certamente outras instituições terão a oportunidade no futuro de desenvolver presencialmente e com muito sucesso. Eu, sem perder mais tempo, passo então a apresentar os atletas que irão aqui participar nesta mesa redonda. Como disse o Carlos, então são os João Rodrigues, que é atleta da vela, mais particularmente da prancha à vela, do windsurf. É efetivamente um dos atletas, ou talvez o atleta com maior número, o atleta com maior número de participações em Jogos Olímpicos, 7, é realmente um número invejável. Aliás, uma participação nos Jogos Olímpicos já é um número invejável para a maioria dos desportistas. Portanto, 7 participações é um número de sonho quase irrealizável. Ainda por cima, com bons resultados, portanto, teve 2 diplomas, um de sétimo já em 1996, que alguns dos presentes hoje aqui neste seminário ainda não tinham nascido, e então, portanto, vejamos como a longevidade deste atleta é realmente invejável, e também a sua participação não apenas nos Jogos Olímpicos. É, neste momento, o presidente da Comissão de Atletas Olímpicos, portanto, desde 2016, e portanto, desempenhando um papel fundamental nessa tarefa, imagino eu. Foi condecorado com a Ordem de Mérito em 2018 e, obviamente, tem um número de participações que se depreende do número de presenças nos Jogos Olímpicos elevadíssimo, superior a 150 internacionalizações, o que é um número de grande respeito e de grande consideração.
O Pedro Dias, que é um atleta do judo, com uma participação também importante nos Jogos Olímpicos, aí, nos Jogos Olímpicos de Pequim, tendo uma participação também em outras competições, tal qual como o João Rodrigues em competições em campeonatos europeus. João Rodrigues esteve também em campeonatos mundiais e europeus, e é neste momento o presidente da mesa da Assembleia Geral da Associação de Atletas Olímpicos, também desempenhando essa função importante na representação dos atletas neste contexto importante. O David Rosa, e eu, por acaso, fico ainda particularmente satisfeito por estar presente na moderação desta mesa, porque efetivamente, tirando o judo, e sem desrespeito para ele, a vela e o BTT são as minhas modalidades de eleição e, portanto, fico ainda mais satisfeito por isso, e tenho acompanhado com algum interesse também a carreira destes dois atletas, sem desprimor propriamente para o Pedro Dias. O David Rosa é então atleta do BTT, do ciclismo, do BTT, com duas presenças nos Jogos Olímpicos, e a preparar-se, ou pretendendo pelo menos preparar-se, espero eu, a concretizar a participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Tem, obviamente, uma vasta participação também em competições nacionais, tendo sido várias vezes campeão nacional e em competições internacionais. Feitas as apresentações, e tentando passar rapidamente para o debate, que é esse que interessa, é ouvir os atletas, não para me ouvir a mim, eu apenas, e em jeito de um pouco de desafio, coloco aqui, para iniciar, para levantar a questão, nós, quando este tema, educar pelo Olimpismo, é lançado, é particularmente aliciante, mas certamente para todos nós e para todas as pessoas que podem estar mais ou menos ligadas e de uma forma mais próxima, como profissionais, como atletas, como treinadores, como dirigentes, ou então como simplesmente seguidores, como pessoas que gostam do desporto, que se questionam, ou pelo menos deveriam se questionar, sobre realmente esta questão da educação e do olimpismo, em particular da educação e do desporto, e por via dele, do olimpismo. Eu coloco aqui, e para me calar rapidamente, será que nós devíamos pensar nestes três conceitos, nestas três possibilidades, e coloco-a como um desafio? Será que nós devíamos pensar na educação para o desporto, na educação pelo desporto ou na educação no desporto? São três questões são três desafios que coloco, se quiserem pegar, senão estão à vontade para falar do que vos aprouver nesta temática que gostávamos de ver aqui debatida pelos três atletas, e a quem passo de imediato a palavra, e agradeço, obviamente, bastante a sua presença nesta mesa. Muito obrigado. Boa tarde. Quem é que começa com as atividades? Pode ser o primeiro, pode ser o João, que... Eu, antes de mais nada, muito obrigado pela apresentação que me foi feita. Eu gostava de cumprimentar todos os que estão aqui presentes, inclusivamente os meus colegas. Não sei se o som aqui está a fazer muito eco. Ou se está bom. Bem. Mais ou menos. Espera, eu vou, se me dão licença, eu vou meter os auriculares, pode ser que o microfone fique melhor. Um momento só, por favor, desculpem. Eu espero que agora se ouça melhor. Exatamente, já estou a ver ali uns sinais. Obrigado, Tiago. Tu és mais expressivo. Eu não sei responder à pergunta que me fez, confesso. Não sei responder, mas posso, no fundo, falar um pouco do que foi a minha experiência de Jogos Olímpicos
E tem piada porque não há muitos dias eu escrevi um texto para a Associação Pierre de Coubertin, precisamente a falar sobre estas questões. E a primeira vez que fui aos Jogos Olímpicos já foi realmente em 1992, já faz alguns aninhos. Eu não fazia ideia do que eram os Jogos Olímpicos. Não havia internet, não havia Facebook, não havia Instagram, não havia nenhuma destas redes sociais que hoje em dia existem. A caixa mágica, na minha casa, pelo menos, ainda era relativamente pequena e era cobiçada por muita gente, vamos lhe chamar assim. E, portanto, as informações que nós tínhamos sobre os Jogos Olímpicos eram escassas. Sabíamos que era um evento de grande impacto mundial, e estamos a falar quando eu tinha 20 anos. E só me dei conta, de facto, o que eram os Jogos Olímpicos quando entrei no Estádio Olímpico e percebi a majestosidade do que era estar no meio de 10 mil atletas naquela cerimónia de abertura. E houve vários momentos desses Jogos Olímpicos que me fascinaram. Nessa mesma cerimónia de abertura, chamou-me a atenção particularmente um atleta, já no final da cerimónia, de um outro país, que era da Irlanda. Eu nunca o conheci, não sei de que modalidade é que era, mas chorava copiosamente nessa cerimónia. Mas não era um choro nem de alegria, mas também não era de tristeza, era de algo que eu não conseguia compreender na altura. E eu demorei exatamente 28 anos a perceber o que eram essas lágrimas e senti exatamente a mesma coisa nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, na cerimónia de encerramento, quando deu o fogo de artifício no Estádio Olímpico do Maracanã, e eu aí não consegui conter as minhas lágrimas, porque eram lágrimas, na verdade, de uma vida com significado. E esta vida com significado teve teve alicerces baseados naquilo que são, no fundo, os valores olímpicos. Eu demorei muito tempo a perceber isto, atenção. Hoje em dia a gente fala muito que os princípios dos Jogos Olímpicos são a excelência, a amizade, o respeito, e são de facto coisas que sempre me fascinaram. Esta quase base filosófica que existe por trás dos Jogos Olímpicos. E nesse sentido, Pierre de Coubertin foi de facto extraordinário ao conseguir transmitir isso para estes Jogos. Aquelas frases emblemáticas, o importante é participar. E reparem, numa pessoa como eu, que foi 7 vezes aos Jogos, mas não ganhou nenhuma medalha, quando olha para alguém que foi lá uma vez só e já ganhou 7 só nessa vez, se não tiver esta base por trás, se não tiver esta compreensão de que realmente é importante participar, a forma como nós participamos é também relevante, foi de facto fundamental para que eu pudesse, no fundo, viver as vicissitudes da alta competição, fosse no sucesso, fosse também no insucesso, e eu realmente também tive muitos insucessos, e dou graças a Deus que eles aconteceram também. E quando penso na educação, como é que era a expressão que o Luís Murta tinha usado? Desculpe. Espera, não estamos a ouvir. Agora tenho que ligar o microfone. Não, nós estamos a ouvir ainda. Não. Mas era educação no desporto ou pelo desporto, eu já não lembro qual era a outra expressão, mas eu quando penso nisto, eu penso numa educação não formal ligada ao desporto, no meio que... Desculpe lá, agora sim, o sistema não estava a deixar ligar o microfone. Eu estava a dizer que era a educação para o desporto, ou pelo desporto, ou no desporto, era esse desafio. Mas eu acho que o desafio era apenas um desafio e não mais que isso. Sim, lançar a primeira pedra quase. Eu não sei se respondi à pergunta, mas isto é aquilo que eu retive daquilo que aprendi ao longo destes anos, que diria que foi um ensinamento, uma educação não formal através do desporto. De facto, não havia aqui nada predestinado quando tudo isto começou em 1988, que na verdade eu tentei ir ainda aos Jogos de Seul, mas sei que grande parte do que hoje sou, ou daquilo que aprendi na vida, foi através do desporto. Foi no campo desportivo, fosse em competição, fosse a treinar, fosse no fundo a conviver nas mais variadas culturas a que me obriguei no fundo a participar ou a conviver, que hoje estou aqui nessa condição e, portanto, eu estou extremamente grato por esta oportunidade que tive. Eu pensava que ia ser só uma vez, quando acabou o Barcelona, eu lembro-me de dizer, pronto, já fui uns Jogos Olímpicos, foi uma coisa maravilhosa, agora vou fazer outra coisa qualquer, vou estudar. E sempre que digo que são os últimos Jogos Olímpicos, já ninguém acredita, portanto, eu hoje em dia passo por mentiroso, mas
Tóquio, definitivamente eu não vou a Tóquio. Pelo menos não como atleta. Estamos sempre a tempo. Não sei se o Pedro ou o David se querem. Gostava que tivessem. Tem que ligar. Certo. Ok, boa tarde a todos. Antecipei-me aqui ao David. Antes de mais, muito obrigado ao convite da Academia Olímpica de Portugal. É uma grande honra para mim estar aqui. Hoje também sei que estou aqui perante alguns estudantes, não estou a dar um bom exemplo porque estou a faltar à minha aula de mestrado do MEMES para estar aqui, mas acho que tenho uma boa desculpa. A pergunta, eu já tive a oportunidade também numa outra ação da Academia Olímpica de responder um pouquinho sobre isso, que é, eu tenho imensa pena de quando eu participei nos Jogos Olímpicos em 2008, e foi só uma vez, não tive a capacidade e a motivação do João de ir a 7 edições. Eu tenho pena de quando eu participei nos Jogos Olímpicos em 2008, eu estava de tal modo envolvido num objetivo, que era o objetivo de participar, de lutar por uma medalha, que eu não me apercebi de toda a envolvência do que realmente são os Jogos Olímpicos. E aqui o olimpismo, a palavra que nós estamos aqui a trabalhar. Tenho muita pena por isso, porque tenho a certeza que teria usufruído muito mais da minha participação nos Jogos Olímpicos em 2008, se na altura já tivesse uma compreensão mais completa desta palavra e o seu significado. E lanço aqui também um desafio, não é por acaso que infelizmente, por exemplo, estejamos agora aqui tão poucos atletas presentes nesta reunião, porque os atletas estão tão focados e as pessoas à volta deles ficam tão preocupadas só se vai ganhar a medalha e ponto final parágrafo, que se esquecem um pouquinho da essência disto tudo e a essência do Pierre de Coubertin, que é o que é que eu estou a fazer nos Jogos Olímpicos, qual é que é a mensagem que eu tenho de passar para a humanidade. E talvez seja por hoje eu ter estudado mais, ter-me procurado informar-me mais, de estar envolvido mais no tema, que ao mesmo tempo eu me sinto um pouquinho cada vez mais afastado do desporto, porque o Pierre de Coubertin foi provavelmente o maior visionário dos nossos tempos relativamente ao desporto, e ele criou quase uma coisa que era quase utópica, mas que na realidade foi possível e que ainda vive hoje, mas que infelizmente nós temos-nos vindo a perder um pouquinho da sua essência, e por isso o trabalho da Academia Olímpica e o trabalho de todos nós é fundamental para nós lembrarmos às pessoas e principalmente aos jovens que hoje fazem desporto, para que é que o desporto serve? E o desporto não serve para ganhar medalhas. Eu hoje trabalho também como treinador, e uma das coisas que eu estou sempre a dizer aos meus alunos é: pá, a mim não me interessa para nada ter um campeão que não seja um exemplo para a humanidade. Alguém que não saiba posicionar, alguém que não tenha uma perspectiva de querer um mundo melhor e diferente, e que esteja unicamente focado nas medalhas. Portanto, ele até pode ganhar as medalhas, mas se for um mau cidadão, a minha missão enquanto professor, a minha missão enquanto atleta olímpico e a minha missão enquanto educador falhou redondamente. Então, sem dúvida que a educação é uma parte fundamental do desporto, mas que eu sinto que cada vez nos estamos a afastar mais. Muito obrigado. Obrigado. Continuamos. Olá, não sei se me estão a ouvir. Estão a ouvir? Sim. Agora sim. Ok. Bom, antes de mais, muito boa tarde a todos. Obrigado pelo convite para estar aqui presente. Vou pegar um pouco com aquilo que o Pedro disse há pouco e vou responder um pouco mais diretamente à pergunta, que é a educação pelo desporto, para o desporto e no desporto. Eu acho que, e vou pegar aí naquilo que o Pedro disse, que é, eu acho que estas três questões, estes três vetores que estamos a falar, acho que são indissociáveis. Porquê?
porque as três vão afetar sempre cada uma. Nós crescemos a ver os nossos ídolos no desporto, não é? Através daquela situação, daquela imitação prestigiosa que tantas vezes se fala. Os ídolos que nós temos, que nós idolatramos, temos a tendência a imitar. Quando somos pequenos e estamos a assistir a uma certa à modalidade. E nesse sentido penso que esse vetor da educação é incontornável. Depois, lá está, cada uma vai influenciar a outra. A educação que nós temos da nossa formação, desde crianças, através dos nossos pais, os professores, a parte do desporto, através dos professores de educação física, que muitas vezes são esquecidos como um elemento fulcral na formação do jovem, não só no desporto em si, mas na vida, porque o desporto, como já falámos, e pegando naquilo que o Pedro disse uma vez mais, vai afetar tudo isso. E era aí onde eu queria chegar. E o que o Pedro estava a dizer tem uma importância enorme, que é, e especialmente numa das últimas frases que disse, em que se eu formo um campeão que tem medalhas, mas que no final ele é um mau cidadão, penso que foi isso que o Pedro disse, não foi? Exatamente. Então a formação falhou. E o exemplo que ele vai dar dentro do desporto àqueles que o seguem, às crianças que o seguem, aos jovens que estão em formação, vai ser um mau exemplo. E por isso é que é importante trabalharmos sempre os três vetores para que do desporto resulte aquela situação do vamos educar através do desporto e para o desporto. Muito obrigado. Isto não pretende ser uma pergunta e resposta. Eu sou muito direto. O João já me conhece. O João já me conhece, eu sou muito... Eu agradeço que eu penso que as pessoas, toda a gente está felicíssimo por estar a ouvir e partilhar as vossas experiências, a vossa vida, e é isso, era essa a ideia, Eu pego um pouco também no que o João acabou, e permite-me chamar assim, e começar por aí, é que apesar das experiências diferentes, ou seja, apesar de uma participação, 2 participações, 7 participações, a questão o que efetivamente o João tocou na questão, e o Pedro e o David, obviamente, tocaram nas questões da importância da educação. Mas essa experiência do olimpismo, eu pergunto, como alguém que está, apesar de completamente na área, porque sou professor de desporto e professor de educação física e, portanto, e participante desportivo, o olimpismo, onde é que ele se enquadra nisto? Como o João disse, é a história de vida de cada um e o que o David acabou de dizer, o exemplo que cada um é para todos os outros, particularmente para as crianças e para os jovens. Será que isso realmente qual é a importância disso no contexto do olimpismo? Ou seja, onde é que deveria estar e onde é que está? Em que nível é que realmente esse papel de representação, não apenas de representação do país, mas de representação do ideal, não é? Que é o ideal olímpico e que o Pierre de Coubertin também lançou? Eu penso que os Jogos Olímpicos, acima de tudo, criam um contexto onde o ser humano tem a possibilidade de expressar todo o seu potencial e pode expressá-lo independentemente da sua raça, do seu credo, das suas opiniões políticas, das suas orientações, de tudo isso, venha de que país vier, fala que língua vier, e os jogos, de certa forma, conseguem criar esse espaço. E é um espaço não só desportivo, mas também é um espaço político. Basta ver que nos Jogos Olímpicos conseguimos ver a conviverem lado a lado Coreia do Norte e Coreia do Sul, árabes e israelitas, muçulmanos e cristãos, americanos e russos, e ao longo das sucessivas edições, pelo menos daquelas que eu me lembro, passamos por muitas situações onde era evidente que poderia haver um certo até conflito, mas que os jogos conseguiram esbater, que os jogos conseguiram, no fundo, transcender essas diferenças que a partir disso seriam insanáveis, ou que seriam insanáveis noutros contextos, mas que ali de facto conseguem ser ultrapassadas.
E isso sempre me fascinou nos Jogos Olímpicos, ver essa total liberdade para nos podermos expressar em todo o nosso esplendor, vamos lhe chamar assim. Isto está sempre aberto, portanto, não precisamos de responder por ordem nenhuma, de conversar, de partilhar por ordem nenhuma. Penso que o Pedro está sem microfone. Bem, assim, não sei se me estão a ouvir. Sim, estamos. Pegando naquilo também que já falaram, acho que hoje em dia nós estamos a prestar uma atenção muito grande às medalhas, dentro do espectro dos Jogos Olímpicos, às medalhas. No entanto, há muitas lições que se podem tirar de outros momentos que são tão ou mais marcantes. Eu quero reforçar aqui uma situação que se passou, penso que foi nos Jogos de Seul, foi Seul ou Barcelona, foi uma maratonista, Gabrielle Siane Miller. Gabrielle Siane, é uma atleta que acabou a maratona a colapsar completamente KO. E essas, para mim, é mais dessas exibições em que alguém chega completamente a colapsar, a dar o seu máximo, que retiro as lições essenciais que o desporto dá. Claro que as medalhas têm, claro, é óbvio que têm toda a sua importância, mas há outras lições que se podem tirar e que se podem ensinar. Aliás, falou há pouco tempo, ainda agora, que é professor de Educação Física, e são esse tipo de lições que eu tive a felicidade, porque o meu pai é professor também de Educação Física, e que desde a minha tenra idade me ensinou alguns desses episódios e que me marcaram muitíssimo, que é a situação de ok, tens esta missão a fazer, é dar tudo durante aquele tempo, e esses episódios que são dramáticos, eu tenho que ver o nome exato dessa atleta, que ensinaram muito na minha formação enquanto atleta e enquanto pessoa. Não sei se o Pedro já consegue. Eu pedi à Elsa que permitisse o Pedro ligar ao Pedro ligar. Pedro Dias. Pedro Dias. Coitadinho, eu não consigo falar. Deixa de ser tu, Elsa. Agora sim, já me deram voz. Bom. Pedro, peço desculpa por não ter dado logo voz, mas não estou a ver aqui muitos percalços, portanto eu agora tenho que me salvaguardar e salvaguardar-vos a voz. Não se preocupe. Portanto, tenho tudo bloqueado neste momento. Peço desculpa. Não tem problema nenhum. Bom, eu agora perdi-me um pouquinho, agora com esta história. A pergunta era... Não, estamos a falar a experiência que cada um de vocês tem. Bom, até seguindo aqui um pouquinho a pergunta que o meu grande amigo Carlos fez aqui no chat, das lágrimas que eu derramei para chegar a Pequim, se valeu a pena. Um momento em que eu estou dentro da aldeia olímpica e que eu olho à minha volta e estou a ver aquelas pessoas todas que eu idolatrava ali à minha volta, eu disse para mim mesmo, bom, valeu cada uma das lágrimas que eu derramei. E foi curioso que vocês colocaram hoje agora aqui os vídeos da medalha da Fernanda Ribeiro de 96 e depois a medalha do Nelson Évora em 2008. E são períodos que me dizem muito, porque foi em 1996 que eu meti na minha cabeça que ia aos Jogos Olímpicos, e foi em 2008 que eu concretizei esse sonho. E o porquê que os Jogos Olímpicos é uma competição diferente de todas as outras que existem, porque é uma competição muito particular, que é, nós não vamos aos Jogos Olímpicos por ser bonitos ou feios, nós não vamos aos Jogos Olímpicos por ser ricos ou pobres, não, nós vamos aos Jogos Olímpicos porque numa determinada área, numa determinada capacidade, nós conseguimos provar que estávamos entre os melhores do mundo. E isto é difícil, infelizmente é difícil encontrar em outras áreas da nossa sociedade. Muitas das vezes as pessoas não chegam a um determinado posto por mérito próprio,
chegam por outros caminhos, mas os Jogos Olímpicos idealizados pelo Pierre de Coubertin, eles permitem isso acontecer. Mas e depois, novamente, aquilo que eu estava a dizer, nós próprios fomos um bocado adulterando aqui a ideia dos Jogos Olímpicos, por exemplo, e o Dr. Alexandre Mestre, que está aqui também presente e foi meu professor na faculdade, quando eu entrei na faculdade, na Universidade Autónoma em 2008, eu não ganhei medalha, fiquei em 9º lugar, e houve um colega meu que se virou para mim e disse: vocês são uma cambada de bandidos, foi tudo de férias, foi tudo de férias para Pequim, às custas dos contribuintes, e aquilo era algo que me estava a magoar imenso, porque eu dediquei 12 anos da minha vida, esforço, dedicação, passei todos os limites de mim mesmo para conseguir lá estar, e alguém em que, pelo simples facto de eu não ter ganho uma medalha, me estava a julgar da minha atitude nos Jogos Olímpicos. Então, eu acho que mais cedo ou mais tarde tem de acontecer de as nações tirarem, porque vejamos, o quadro das medalhas que existe nos Jogos Olímpicos nem sequer é um quadro oficial. O quadro das medalhas que existe é um quadro que as nações inventaram para se autopromoverem. Não existe nas regras dos Jogos Olímpicos um quadro. Inclusive é porque o mais engraçado de tudo é que cada país faz o quadro do jeito que mais lhe convém. Então há uns que põem pelo número total de medalhas, há outros que põem pelo o valor das medalhas, ouro, ou prata, ou bronze. Há outros que põem pelas classificações por pontos. Portanto, isto aqui foram tudo invenções que não fazem parte da ideia do Pierre de Coubertin. E agora deixo aqui uma confidência, acho que comentei com poucas pessoas isto, os Jogos Olímpicos de 2008 houve muitos problemas de comunicação, tivemos algumas coisas que não correram bem, e na parte final havia a pessoa que era designada para levar a bandeira e tal, e tradicionalmente, quem leva a bandeira ou no início ou no fim, normalmente são os atletas com melhor currículo desportivo. No início é quem no período olímpico conseguiu melhores resultados, e no final é quem teve melhores resultados nessa competição. E para mim a minha medalha de ouro, medalha de ouro foi quando a equipa de atletismo se juntou e disse: para nós quem devia levar a bandeira devia ser o Pedro Dias, porque o Pedro Dias não ganhou nenhuma medalha, mas para nós é o Pedro que representa o verdadeiro espírito olímpico. Então, para mim, os Jogos Olímpicos foram ganhos naquele momento. Fiquei muito feliz. Não fui eu que levei a bandeira, mas fiquei muito feliz por esse reconhecimento de que eu não era uma daquelas pessoas, apesar de ainda não estar completamente envolvido no espírito do que era o olimpismo, intrinsecamente não era a palavra que eu queria dizer, mas sem grande estudo na área já estava envolvido nisso. Se me permitem, vou só acrescentar aqui uma coisa àquilo que o Pedro disse. Porque o Pedro estava a queixar da vez que ficou ainda nos Jogos Olímpicos e que o criticaram. Imagine alguém que foi lá 7 vezes e que também nenhuma vez trouxe uma medalha. E eu vou ser muito rápido a contar uma pequena história que no fundo ilustra muito, um pouco daquilo que as pessoas muitas vezes pensam de nós. E se o Pedro estava a queixar de que achava que as pessoas achavam que ele tinha ido passear para Pequim, imaginem eu que fui andar de prancha para uma praia normalmente, com um bom tempo. Portanto, bem-vindo ao clube. Mas eu há poucos anos atrás fui a uma escola primária e sou aqui na Madeira muitas vezes convidado para ir às escolas falar sobre o meu percurso. E vou muito tempo até eu conseguir ir a esta escola, por causa de compatibilização de calendários, e quando cheguei à escola, finalmente, a turma já estava toda dentro da sala. E estava a professora cá fora, era uma professora que tinha organizado aquilo tudo, e eu estava a falar com a professora antes de entrar na sala. E havia um miúdo que se tinha atrasado e ia entrar na sala e reparou que a professora estava lá e parou, e olhou para a professora e olhou para mim, obviamente. E a professora virou-se, eu não me lembro do nome da professora nem do nome do miúdo, portanto vou chamar o Joãozinho, que é para não haver nenhuma suscetibilidade. E a professora virou-se para o Joãozinho e perguntou: Joãozinho, sabes quem é este senhor? Obviamente que o Joãozinho dos seus 8 ou 9 anos não fazia ideia de quem eu era. Não, não sei. E a professora já ficou um pouquinho embaraçada, mas disse: isto é o Sr. João Rodrigues, é atleta olímpico.
Quando ela disse atleta olímpico, o Joãozinho já ficou assim mais arregalado. Oh, atleta olímpico, isso eu já sabia mais ou menos o que era. E depois acho que a professora disse, sabe Joãozinho, este senhor foi 7 vezes aos Jogos Olímpicos. E aí o Joãozinho, 7 vezes? E depois achou, sim, são 4 anos de cada vez, portanto 7 × 4, 28 anos que este senhor teve nos Jogos Olímpicos. E o Joãozinho virou-se para mim, 7 vezes. E depois, com a sua inocência dos 8 anos, virou-se assim para mim e disse assim, quantas vezes ganhou? E eu, que eu já ouvi esta pergunta muitas vezes, virei para o Joãozinho e disse, olha Joãozinho, nenhuma. O Joãozinho virou-se, nenhuma. Quer dizer que perdeu 7 vezes. E não contente com isto, virou-me as costas e disse assim, que desgraça, na sala de aula. E depois, 5 minutos depois, iam entrar naquela sala de aula cheia dos miúdos, imaginem que o Joãozinho não foi dizer. Mas isto para dizer o quê? Realmente esta perspectiva existe. E eu vivi isso durante 28 anos, que é, realmente eu fui aos jogos não sei quantas vezes e não fui capaz de trazer uma medalha de lá. E para algumas pessoas eu sou um caso manifesto de insucesso. E houve algumas vezes em que eu lidei bastante mal com isto. Caramba, eu já fui um jovem adolescente com um ego do tamanho do mundo. E depois o desporto tratou de lapidar este ego. Mas houve uma outra ocasião que realmente me custou, até porque eu fui 5 vezes como favorito aos Jogos Olímpicos para ganhar uma medalha. E isso nunca aconteceu, mas eu também fui 21 vezes a campeonatos do mundo e só ganhei 1. E portanto é mesmo assim. E o que os Jogos Olímpicos no fundo demonstram é que há lugar para todos. E há lugar para aqueles que vão lá 7 vezes e não conseguem sair de lá com uma medalha. E há aqueles que vão lá uma só vez e ganham 7 de uma vez. E é mesmo assim, e isto é a beleza do desporto. E eu acho que eu aprendi a viver com isto. E hoje em dia, quando olho para o percurso e para aquilo que vivi, etc., foi mesmo assim, se eu tivesse ganho uma medalha logo nos primeiros jogos em que eu fui como favorito, que foi em 1996, caramba, eu era número 1 do ranking mundial, campeão do mundo, campeão da Europa, só faltava mesmo uma medalha. Eu seria uma pessoa completamente diferente hoje, de certeza. E, portanto, eu gosto muito do que sou hoje e devo também às 7 vezes em que fui lá e não fui capaz de trazer a medalha. Portanto, e só os Jogos Olímpicos é que puderam proporcionar isto. E, portanto, eu estou extraordinariamente grato ao facto de não ter ganho uma medalha, porque é isto, porque é mesmo assim. E repare, tu estavas a dizer e deve ser muito bonito quando a equipa de atletismo te disse que tu deverias ser o porta-estandarte no final. Imaginei eu que fui aos Jogos também do Rio de Janeiro como porta-estandarte e não fui, repare, para os Jogos do Rio de Janeiro eu não era favorito a nada. Meu Deus, eu já estava mesmo no decrépito. Eu já competia com miúdos que tinham idade para ser meus filhos. E não havia qualquer hipótese, não havia, embora houvesse pessoas que ainda achavam que eu ia ganhar uma medalha, mas realisticamente não havia, essa probabilidade era 0 praticamente. E no entanto eu tive esse privilégio e portanto eu acho que foi também uma forma muito bonita de quem decidiu isso, de demonstrar que nos Jogos Olímpicos há lugar para todos, inclusivamente para aqueles que não ganham medalhas. E agora já não tenho nada para dizer. Eu acho que está toda a gente, assim, está toda a gente muda menos eu. Eu penso que a Elsa tem que estar aqui voz ao Luís, ao David e ao Pedro. Vai, mas o Luís, o David e o Pedro agora já têm. Não tem, não tem. Não tem outra vez, espera outra vez sem voz, oh, coitados, está, vai. Sim, é verdade, cada vez que eu lhes... Não fico só eu aqui a falar e as pessoas vão adormecer. Não vão nada, que você tem uma voz muito... com muito vigor, diremos assim, pronto. Não adormece ninguém. Então, vamos lá. Colocar aqui o Murta. Luís Murta. É o Pedro. O Luís Murta já tem voz. O Pedro Dias, obrigado, Elsa. O Pedro Dias e David Rosa. Pedro Dias não está neste momento. Não vejo. Eu por acaso estou a vê-lo. Mas não estou eu. Eu é que tenho que o ver.
Não. Pedro Dias e o David? Rosa. David Rosa. Já está, o Pedro Dias já tem voz. David Rosa. Também já tem voz. Bem, eu não sei se, então, não sei se queriam dizer, agora, eu agradeço, mas temos aqui algumas perguntas que não sei se também tiveram acesso, portanto elas vieram. O Tiago Viegas perguntava já há um pouco para o David o que sentiste no Rio quando tiveste o problema mecânico com a tua bicicleta e viste que isso faria com que não conseguisses concluir a tua prova. Para o João... Sim. Diz que não tens receio que o João Costa te ultrapasse do time das participações olímpicas. E o mesmo Tiago também pergunta ao Pedro o que sentes cada vez que a Raquel, tua atleta, vence uma competição e se aproxima cada vez mais de uns Jogos Olímpicos. Não sei quem quer responder. Bom, eu posso começar, assim sendo. Não sei se me estão a ouvir. Vamos. Sim. Bom, olha, eu para responder isso vou pegar uma coisa que o João disse, que é nós falhamos muita vez. Ele disse isso, foste 21 vezes a um campeonato do mundo e ganhaste uma, não é? Nós falhamos muita vez e toda a gente, todos os atletas de alto rendimento falham muita vez. Por cada campeonato do mundo em que entra em 100, 90, só 3 é que ganham medalha, não é? Isso pela lógica que temos hoje em dia, então há muitos que falham. Eu não concordo com essa, como é óbvio, penso que aqui acho que ninguém concorda com essa abordagem ao desporto de alto rendimento, mas eu vou contar uma história, pouca gente sabe, mas eu fui um grande jogador de futebol quando estava no 5º ano. Era um jogador de futebol tão bom que num jogo interturmas a minha equipa levou 35-1. Num jogo de futebol 5. Mas isto tem uma história interessante. Então nós estávamos no 5º ano e estávamos a jogar contra alunos do 7º, mas eram aqueles alunos do 7º que já deviam estar no 9º e 10º ano. Aliás, havia lá um aluno que se chamava Séculos. A alcunha dele era o Séculos. Okay? Então, nós pequeninos, 5º ano, eu ainda mais, né, que nunca fui alto espadaúdo, contra essa turma. Ora, bola ao centro, remate, gol. Bola ao centro, remate, gol. Os outros, os meus colegas, começaram a sair de campo a fugir. E houve estávamos 3 só. E o nosso guarda-redes a defender um remate partiu o braço. Isto é verdade, partiu um braço a defender um remate. Hospital com ele. Ficámos lá 2. 5 contra 2. E assim, pá, nós não vamos desistir. Aqui ninguém desiste. Aconteça o que acontecer, aqui ninguém desiste. História engraçada, o meu pai é professor de Educação Física que estava lá e ele estava lá em cima no campo a ver aquela desgraça toda a rir-se. Acho que aquilo ficou 35-1, nem sei como é que nós marcámos um golo, essa é a grande questão. E no final, o meu pai ficou, em casa, olha, eu vi-te a levar 35-1 e eu muito triste. E ele disse-me, o que é jantar hoje? É que hoje fizeste uma coisa que eu gostei muito, é que não desististe. E eu disse-lhe, olha, jantar, pizza. É uma pizza, pode ser. E isso foi um reforço positivo tão grande na minha aprendizagem enquanto atleta e enquanto pessoa, que eu transportei isso sempre, toda a minha vida e em particular no desporto de alto rendimento onde ainda estou. Tanto que houve uma prova nos Estados Unidos, fui lá competir sozinho, uma taça do mundo, que já de si era assim, ir sozinho para uma taça do mundo, nunca augura um grande resultado, mas parti clavícula na última volta. E com aquela situação eu mesmo assim, com a clavícula partida, ainda estava dentro dos lugares pontuáveis para conseguir os pontos para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E eu não desisti e acabei a Taça do Mundo com a clavícula quase aqui a sair. Ainda aqui tenho a placa, o souvenir dos Estados Unidos. Isto para dizer o quê? Que a minha mentalidade para os 2 Jogos Olímpicos que fiz até agora seria sempre a de não desistir. E então, quando aconteceu aquilo no Rio de Janeiro, que foi partir a roda de trás, pouco depois da zona técnica, nós temos zonas técnicas que é como se fosse a Fórmula 1, em que podemos chegar lá com uma avaria, trocar e seguir. Não posso voltar para trás.
parti a roda de trás, não podia voltar para trás, faltavam cerca de 2 km até à próxima zona técnica. Ora, isto para transportar, para termos um paralelismo, é como se numa corrida de maratona algum atleta fosse forçado a ir de gatas, porque eu tinha que ir com a bicicleta à mão, com a roda toda, é que nem a descer aquilo dava. Eu já sabia, quando vi a roda naquele estado, que eu não vou conseguir terminar na prova por causa da regra dos 80%. Essa regra é incontornável, em que quando temos um atraso de 80% face ao líder da corrida, somos mandados a encostar pela regra do comissário. Mas uma coisa que eu não queria, de forma alguma, acontecesse o que acontecesse, era não terminar a corrida por minha iniciativa. Eu ia levar sempre tudo até às últimas... estou a gaguejar agora. As consequências, quanto às últimas... e eu lembro-me de dizer a alguém, passado umas semanas, olha, se dependesse de mim, eu esta hora ainda lá estava às voltas ao circuito para não desistir, para terminar a corrida com todas as voltas. Claro que isso não foi possível, mas foi uma desilusão enorme, como é lógico, porque estava numa forma fora de série. Tenho para mim que terminaria facilmente dentro do top 10 e a coisa que mais me chateou no meio daquilo tudo foi o sair daquela competição sem estar cansado, que é tu estás com a cabeça naquela, eu vou lá, eu já sei que aquilo vai ser até arrebentar. As provas de cross-country olímpico são mesmo assim, é 1h30 flat out, não há gestão à pouca, e o sair lá sem estar cansado foi assim, mas vim aqui fazer o quê? Eu tive ali umas semanas a tentar resolver-me da melhor maneira. Foi um aspecto complicado, mas no fundo fiz o melhor que eu tinha a fazer naquela situação, foi o que eu fiz, que era não desistir e seguir com a bicicleta à mão até à zona técnica, trocar e seguir. Penso que respondi à questão. Sim. Eu estava lá e vi isso. O Pedro... Espera, e depois o que veio para fora foi David Rosa desistiu. O que veio para fora, aliás, eu hoje em dia, eu tenho a certeza que se eu for ao Google e pesquisar o meu nome, Jogos Olímpicos, Rio de Janeiro, David Rosa desistiu. Também vi isso. Incorreto, como é lógico. Pedro, não sei se queres responder também. A pergunta era do Tiago, a pergunta era... perdi-me também. Eu sei qual era a pergunta, os objetivos, quem os traça são os atletas, neste caso. Eu apenas estou ali para ajudar a Raquel a atingir os seus objetivos. Acredito que ela tem potencial para chegar mais longe do que eu, que foi apenas uma participação, mas o que me preocupa mesmo, e novamente, é que ela seja uma pessoa formada integralmente. Então, como eu estou a dizer, ela agora está na faculdade, é uma excelente aluna, é uma excelente atleta, e para mim interessa-me a mensagem que ela vai passar para os mais novos, a mensagem que ela vai passar para todas as pessoas que estão a olhar para ela. Então, esse é o meu objetivo, porque ela chegar aos Jogos Olímpicos e pura e simplesmente ganhar uma medalha, isso é algo que não me diz muito. Por isso, isto agora já são meio polémicos, por isso, a mesma coisa que agora ultimamente temos entrado um bocadinho na onda, em Portugal e infelizmente outros, de naturalizar a toque de caixa uma série de atletas. São bem-vindos, tudo mais, mas particularmente não me diz muito, não foi um produto do nosso trabalho, da formação, do nosso esforço, e o objetivo nunca é ganhar medalhas. As medalhas são uma consequência daquilo que nós fazemos. As medalhas são uma consequência, e a partir do momento em que eles passam a ser o objetivo, alguma coisa não está bem. Então, os objetivos são sempre os atletas que os definem. Eu estou lá para ajudar, mas o que me deixa mesmo preocupado é se eu estou a educar integralmente o cidadão que está a trabalhar comigo.
E no caso particular da Raquel, acho que estou a fazer um bom trabalho, porque é uma rapariga 5 estrelas e espero que consiga atingir os seus objetivos. Ligando perfeitamente com os três últimos testemunhos e as 3 experiências, eu coloco aqui a pergunta do Fernando Andrade, que pergunta se, considerando os 3 temas colocados por mim, gostava de ouvir a opinião se o prémio Fair Play é único na conduta desportiva suficiente para o controle das ações do desportista. Penso que está ligado, aliás, de certa forma já foram respondendo, mas está ligado com isso com as experiências que obviamente relataram e que são claramente o cerne do espírito olímpico, mas pronto, colocava, então punha a questão que o Fernando Andrade coloca. Não sei quem é que quer responder. Confesso que já tinha visto aqui a pergunta no chat, mas não sabia como responder a isto, porque também não sei se percebo exatamente qual é a intenção da pergunta. Se o prémio Fair Play é único na conduta desportiva, isto é, se é a única forma de aferir se a conduta desportiva é suficiente para o controle das ações do desportista. Não, realmente tenho uma dificuldade. Não sei, talvez o Pedro ou o David possam responder. Eu acho que eu entendi, porque nós temos estado aqui a criticar um pouquinho a questão de se valorizar demasiado os resultados e se então o prémio Fair Play seria outra avaliação. Não, eu não tenho. É óbvio que numa competição, e isto é o desporto, se não houver competição, não é desporto, é exercício físico. A competição faz parte do desporto e tem de haver primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto e por aí em diante. A maneira como nós valorizamos, em que nós achamos, vejamos, por exemplo, quem ganha uma medalha nos Jogos Olímpicos fica para a eternidade, o indivíduo que fica em quarto lugar ninguém se lembra. Se eu for aqui perguntar às pessoas que estão aqui quem é que são os atletas olímpicos portugueses que ficaram em quarto lugar nos Jogos Olímpicos, ninguém se vai lembrar. E do quarto para o terceiro é uma posição. É uma posição, isto é... Então, nós criámos aqui, é óbvio que eu não defendo que é, bom, não, as medalhas não e tal, e o prémio Fair Play é que deve valorizar os atletas. Não, mas é importante. Por exemplo, eu lembro-me nos Jogos Olímpicos de Atenas, peço desculpa, o brasileiro que foi impedido durante a sua maratona e que ganhou exatamente, e que ganhou a medalha Pierre de Coubertin. Eu tive a sorte na minha vida que eu fui viver para o Brasil durante 6 anos e fui viver exatamente para a cidade onde o Vanderlei Cordeiro de Lima vivia e trabalhei com corridas de rua, sendo que me tornei amigo próximo do Vanderlei. Eu lembro-me na altura que ele ganhou a medalha, e eu entendo um bocadinho de desporto, o Vanderlei estava em primeiro na maratona, mas independentemente dele ter sido agarrado ou dele não ter sido agarrado, aquilo não ia mudar nada, ele já estava a perder terreno, ele ia ficar em terceiro lugar, e ele no final ganhou a medalha Pierre de Coubertin, e na altura eu dizia, agora estão a valorizar demasiado o homem a dar-lhe uma medalha Pierre de Coubertin e tal, e não sei quantos, e achava que aquilo não tinha muito, muito sentido. E hoje penso exatamente ao contrário, aquilo teve todo o sentido do mundo. Nós não ouvimos o Vanderlei a queixar-se uma única vez. Ele até podia não ganhar, mas quer dizer, nós nunca sabemos. Ele podia ir buscar forças, sabe-se lá onde. Ele não se queixou uma única vez. Ele simplesmente agradeceu pela hipótese de ter podido ter acabado a corrida, ainda ganhou a medalha de bronze. E aquilo verdadeiramente representa o olimpismo. Ele simplesmente estava contente de ter tido a oportunidade de estar lá e de ter dado o seu máximo. E é verdadeiramente um exemplo, inclusive eu convidei várias vezes para ir dar palestras. O Vanderlei, ele é semi-analfabeto, mas todos nós temos muito, mas mesmo muito a aprender com ele. E então, isto para finalizar, eu falo muito, é óbvio que tem de haver uma medição de quem é que são os melhores desportistas, mas não pode haver uma atenção desmesurada por aqueles que os 3 que ficam no pódio e os outros são os outros, coitadinhos, não valem nada. Não parece que seja isso o mais correto. Não sei se alguém quer também acrescentar mais alguma coisa.
Ainda temos mais uma pergunta? Não, da minha parte não. David, tens... Não tenho nada a acrescentar ao que o Pedro disse. Já tirou-nos a boca das palavras. Então ele pergunta, aqui o Arthur Madeira pergunta como interpretar a frase dar o máximo para Já tinha visto. ou cumprir os mínimos para conseguir o máximo. Eu acho que sempre que eu ouço isto, e eu já ouvi esta expressão muitas vezes, que é, então mas vocês vão lá só para conseguirem os mínimos, porque então tentam pelo menos os máximos. Mas isso reflete, de certa forma, uma certa ignorância em relação ao que é o apuramento olímpico e o que é que significa realmente a palavra mínimos neste contexto de Jogos Olímpicos. E, portanto, agora, o cumprir os mínimos para conseguir o máximo, esta expressão nunca tinha ouvido, mas, na verdade, o que nós tentamos sempre, pelo menos eu falo por mim, mas acredito que os meus colegas também tenham essa perspectiva. Nós, obviamente, estamos sempre interessados nos mínimos que são extraordinariamente difíceis de conseguir normalmente, mas temos sempre a perspectiva de, nos Jogos Olímpicos, nos transcendermos. Eu nem quero usar a expressão máximo, mas de nos transcendermos. E se essa transcendência significar o resultado que o David Rosa teve no Rio de Janeiro, que foi, infelizmente, aquilo que a gente sabe, mas ele, pelo menos, deu tudo aquilo que tinha para dar. E por isso é que é tão importante nós termos consciência de que o caminho até lá chegar é que é realmente importante. E, portanto, esse tem que ser feito com paixão, que resulte numa vida com significado, que resulte em algo que nós possamos olhar para trás e digamos, como o Pedro disse há pouco assim, valeu a pena. É que realmente valeu a pena o esforço, porque realmente o esforço para lá chegar... poucas pessoas terão consciência de facto do que é necessário. E isso eu também posso falar por experiência própria, porque as pessoas quando pensam em windsurf pensam sempre, mas isso o windsurf é só andar lá pendurado na vela, isso não faz força. Portanto, eu sei bem o que é essa história de pensar que vamos para a praia. Eu queria só aqui acrescentar algo ao que o João estava a dizer, que de facto a ideia que eu sempre tive nos últimos anos é que muita gente pensa que quando se vai aos Jogos Olímpicos que é uma coisa que qualquer pessoa vai, que não há um processo ultra seletivo para saber quem vai. Na minha modalidade, por exemplo, temos numa Taça do Mundo 150 atletas e agora para Tóquio vão 34. E quem vai às Taças do Mundo já tem um processo de seleção e vão 150. Aos Jogos Olímpicos, só desses 150, só 34 desses 150 é que vão. E eu lembro-me de ver um tweet aqui há dias que tinha uma ideia genial. Claro que seria muito difícil de implementar, era um tweet cómico, mas seria. E o que esse tweet estava a dizer era alguém dizer que acho que qualquer modalidade devia ter uma pessoa normal, sedentária, para se comparar, para ver ali a diferença. Por exemplo, numa prova de 100 metros, está lá o Bolt, estão lá todos a correr e está lá uma pessoa sedentária, normal, saudável, a comparar, para se perceber a diferença. Numa prova de vela, também, numa prova de judo, ou de BTT, ou de outra, ou de dardo, tanta coisa. Ter uma pessoa normal para as pessoas compararem, realmente aquilo parece fácil na televisão, mas realmente, temos aqui então esta perspectiva que já não é assim tão fácil. E a ideia, apesar de ser uma coisa cómica, como é lógico, tinha uma certa pertinência. Exatamente, pertinência, exatamente. Mas nem é preciso ser... Eu também ando BTT. BTT é uma das minhas paixões. Eu nunca andei com o David Rosa, ainda bem, porque senão ia ser uma humilhação. Mas quando eu estava no meu pico de forma, há uns anos atrás, eu de vez em quando ia treinar com atletas do BTT, se fosse aqui na Madeira, e era inacreditável que eu não conseguia simplesmente acompanhá-los. Eu sempre achava que eu estava em boa forma, atenção, portanto, não, eu acho que nós especializamos de tal forma numa determinada tarefa, para o comum das pessoas, é impensável tentar fazer aquilo que o David Rosa faz, ou tentar fazer aquilo que o Pedro Dias faz num tatame, ou outra coisa qualquer. Realmente, essa perspectiva é bastante engraçada. Mas sabes, isso também reflete, de certa forma, uma falta de cultura do país em termos de prática desportiva. Onde eu quero chegar. Exatamente. Se nós tivéssemos milhares de pessoas a praticar BTT, a consciência que essas pessoas tinham da dificuldade que era chegar aos jogos era muitíssimo maior
do que é quando tu tens um número residual. Sim, mas isto seria em todas as modalidades. Claro, É como exatamente. disse, é um tweet cómico, mas deixou-me a pensar, Sim, "Epá, sim, isso sim. era genial. Isso era genial. Era a mesma coisa que eu há muitos anos tentei fazer surf e não conseguia pôr em cima. E quando estava a ver há muitos anos surf na televisão, pá, aquilo parece ser fácil, é só chegar ali e fazer e tal. Essa é a Nem beleza do conseguia desporto meter de em alta cima da competição. prancha que ela afundava. E eu assim, mas eu não sou assim tão pesado, eu tenho 52 quilos, pelo amor de Deus. Já me estão aqui a fazer sinal de que temos que terminar. Não pode ser. Logo agora começamos a entusiasmar, não pode ser. Agora não, isto tem estado sempre bom. Não se pode dizer que agora estava, porque ele começou bem, a partir do momento em que começaram a falar, portanto, não é agora, mas há outros. Eu penso, já o Carlos está aqui, já há 5 minutos que me disse que faltavam 5 minutos. Eu tenho que tentar terminar. Eu aproveito, antes de agradecer a vossa partilha, a vossa presença, não quero deixar de reforçar aquilo que eu penso que, na minha opinião, e apenas a minha percepção, que está com certeza tão errada como pode estar outra qualquer. Mas claramente eu acho que muitas vezes há um problema de foco. E o Pedro salientou isso várias vezes, que há um problema de foco sobre o resultado, mas é inevitável, embora sendo inevitável, porque a competição desportiva assenta precisamente na vitória e na derrota, mas também assenta no esforço, na dedicação, no empenho, nos valores, claramente cabe a todos nós que fazemos parte do fenómeno desportivo, seja como dirigentes, como treinadores, como atletas, como adeptos, colaborar, intervir nesse aspecto. Ou seja, eu penso que vocês, com as vossas partilhas, o João, o Pedro, o David, mostraram aqui e deram bem o exemplo, e é bom que quem nos ouve e quem nos pode ainda ouvir pela gravação deste painel e pela divulgação disto, que há muito mais do que as medalhas, há muito mais do que... Porque 28 anos do João é uma vida desportiva longuíssima, de muito sacrifício, certamente, pessoal, familiar, de muito esforço. E comparar, eu fiz windsurf nunca assim, mas sei o valor, o prazer que dá a fazer windsurf, mas também às vezes as pessoas dizem, efetivamente dá muito prazer ir para a praia andar windsurf, mas levantar todos os dias de manhã cedo, às vezes, ou ir para dentro da água quando nem sempre nos apetece, e isso é a forma de vida, ou andar de bicicleta, ou ir para o tapete e fazer, ou ir para o ginásio, ou ir correr, é um esforço, é um trabalho, e efetivamente nós temos muitos exemplos, temos muito, como disseram, muito mais exemplos de aqueles que levando uma vida verdadeiramente de empenho, nunca chegaram a ganhar nenhuma medalha, mas ganharam muito no desporto, e muito poucos aqueles que efetivamente atingem as medalhas. As medalhas são 3 em milhares, não é? Porque os 3, como o David dizia, no mundo há milhões de praticantes de BTT. Deviam ser mais ainda, na minha opinião, mas são milhões. E só vão aos Jogos Olímpicos 34, não é? E destes 34 só podem ganhar 3 medalhas. Ou seja, não são 3 medalhas em 34, são 3 medalhas em não sei quantos milhões. Porque quase todos os participantes, se um dia lhes dissessem gostavas de ir aos Jogos Olímpicos, eu fiz windsurf e nunca tive essa ambição, mas se me perguntassem, tu tens jeito para isto, queres treinar e preparar-te para os Jogos Olímpicos? Se calhar na altura eu diria que sim, não é? Portanto, eu faria parte desses milhões
de pessoas ou de judocas, e portanto dou-vos os meus parabéns pelas vossas intervenções, pelas vossas vidas de empenho e pelas experiências e por esta partilha, e portanto todos nós, não sei, agradecemos a participação de todos e a presença e a oportunidade que tivemos de vos conhecer um pouco melhor, e assim espero que a Academia Olímpica, o Comitê Olímpico, os órgãos de comunicação deem também, efetivamente, a possibilidade, não apenas de entrevistar, de ouvir os medalhados, mas todos os outros que efetivamente desempenham esse papel, porque para que haja 3 medalhados têm que lá participar os outros, senão vão só 3 e as medalhas não têm valor. Não é? Se forem só 3 aos Jogos Olímpicos, um fica em primeiro, outro em segundo e outro em terceiro, a medalha não tinha valor nenhum. É preciso ir muito mais gente. Não sei se querem dizer, ainda concluir. Temos 1 minuto para cada um. Já passámos. Ainda temos 1 minuto. David. Só para agradecer estar aqui presente e partilhar algumas histórias e ouvir também algumas histórias do Pedro e do João. Só para agradecer. Eu também gostava, agradeço a oportunidade. Eu acho que para nós é excepcional nós podermos partilhar aquilo que são as nossas histórias de vida. Acho que dá um significado muito especial àquilo que nós fizemos e, portanto, muito obrigado pelo convite e por estarmos aqui todos reunidos mais uma vez. Parabéns também à Academia Olímpica pela organização. Muito obrigado. Bom, novamente agradecer pela oportunidade. Nós, durante a nossa carreira desportiva, podemos achar que é pouco ou não, mas existe um grande investimento do governo na nossa formação, e esse investimento novamente não pode terminar a partir do momento em que nós deixamos de ser atletas. Tanto o David como o João e os outros cerca de 600 atletas olímpicos portugueses que já participaram pelos Jogos são a prova viva. Alguns infelizmente já não estão vivos, mas são a continuação e são os principais agentes do olimpismo, e devem ser aproveitados ao máximo, no sentido de nós conseguirmos introduzir os valores na educação dos nossos jovens e desta maneira aumentar o número de praticantes desportivos e, consequentemente, trabalharmos para um mundo melhor em todos os níveis. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado a todos, foi um prazer enorme eu então sinto-me particularmente honrado por ter tido a possibilidade de conhecer um pouco melhor cada um de vocês e as vossas experiências. Espero que tenha sido um momento para todos agradável. Ainda por cima conseguimos acabar só 5 minutos atrasados, portanto, o que é uma coisa fundamental, fora de série. Muito obrigado pelas vossas partilhas, foi uma experiência maravilhosa, e muito obrigado por participar neste evento.